paz do Senhor, irmãos. Amém? Nós que vamos ficar para a escola, vamos nos colocar de pé nessa hora. Vamos cantar aquele versículo, eu gosto muito de cantar a palavra do Senhor. Está lá no Salmo 119, versículo 11. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Vamos dizer novamente? Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Esta é a receita dos céus, para a gente não pecar. Não é verdade? Às vezes a gente pensa que é impossível viver sem pecar. Não é não. Deus quer que a gente viva sem pecar. Filhinhos, não pequeis. Mas, se por acaso acontecer de dar uma escorregadinha, temos um advogado. Mas nós não podemos dizer assim, o meu gênio é assim, eu sou assim mesmo, não tem jeito comigo, tem de me aceitar como eu sou. Não. Jesus, Ele nos aceitou como nós somos para nos transformar e nos mudar conforme um modelo que é Ele mesmo, não é? Então, escondi a tua palavra. Quando você vai enchendo da palavra, de repente você fala igual Paulo lá na carta aos Gálatas, né? Não sou mais eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. Então vamos cantar? A tua palavra escondi, no meu coração escondi, para eu não pecar, contra ti não pecar. A tua palavra escondi, para eu não pecar, contra ti não pecar. A tua palavra escondi. Agora está mais bonito com a irmã Herta. A tua palavra escondi. Cante para o Senhor. No meu coração escondi, para eu não pecar, contra ti não pecar. A tua palavra escondi, para eu não pecar, contra ti não pecar. A tua palavra escondi. O meu coração já é teu, pois tu me compraste, Senhor. Só quero viver para ti, só viver, viver no teu santo amor. Só quero viver para ti, só viver, viver no teu santo amor. Amém? Amém. Vamos abrir a palavra em Efésios capítulo 2. Obrigada, Herta. Efésios capítulo 2. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 5. E depois o verso 8. Vê se alguém perto de você não tem a Bíblia, compartilhe a sua. Efésios 2, de 1 a 5, diz assim: Ele nos deu vida, Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Verso 8: Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Vamos ler juntos o versículo 8. Porque pela graça sois salvos
mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Vamos orar. Pai, nós louvamos o Teu nome, nós Te bendizemos nesta manhã. Nós nos alegramos, Senhor, em Tua presença diante de Ti. Nós nos alegramos por estarmos aqui juntos mais uma vez. Oh, doce privilégio. Obrigado, Senhor, porque Tu tens renovado este privilégio em nossas vidas, quando podemos estar junto com os nossos irmãos, como o Teu rebanho, como o Teu povo, como Teus filhos, e Tu nos convidas a sentarmos, a nos assentarmos na Tua mesa. Tu nos repartes, Senhor, o Teu pão, Tu multiplicas, Senhor, o Teu alimento, e ele nos sacia, nos fortalece, nos edifica, nos transforma. Pai, Te louvamos porque a Tua palavra tem operado no nosso coração, e cada dia o Senhor nos faz crescer, embora, Senhor, muitas vezes nós nem percebemos isto, mas hoje Tu nos tens feito mais bonitos, mais fortes do que no dia anterior. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado por este doce e rico alimento, por esta manifestação sobrenatural do Teu amor e da Tua graça, nos dando o Senhor Jesus, nos dando a Tua palavra, nos dando o Teu Espírito Santo. Pai, como Teus filhos, nós queremos nos assentar bem pertinho de Ti, aos Teus pés, como Maria, nesta manhã. Queremos nos deliciar com a Tua palavra, queremos ouvir a Tua voz. Queremos, Senhor, que pelo Teu Espírito Santo e pelo poder da Tua palavra, Tu venhas transformar a nossa vida nesta manhã. Tu nos faças ver o Teu propósito para nós, os mistérios maravilhosos do Teu coração para o nosso coração, aquilo que Tu planejaste para cada um de nós. Oh, Pai, doce privilégio de vivermos nesta geração, a geração do fim, a geração do preparo para a volta do Senhor, a geração quando o Senhor está levantando uma igreja madura, uma igreja sem mácula, irrepreensível, santa, imaculada, pela operação e pela lavagem da Tua palavra. Pai, nós aqui estamos, e que nesta manhã Tu venhas falar a cada coração. Reivindicamos cada um dos que aqui estão, Senhor, para que sejam abençoados pela Tua palavra nesta manhã. Fala, varre pelo sopro do Teu Espírito toda palha, toda poeira, toda sujeira, todo mau cheiro, tudo que não é Teu, que não Te agrada, seja banido para bem longe dos corações. Enche este lugar da Tua glória, enche os nossos corações da glória do Senhor, e que o Teu brilho extravase dos nossos lábios, dos nossos olhos, pelos nossos ouvidos, através do nosso ser, a glória do Senhor transpareça em nosso viver. Fala-nos, ó Pai, inunda-nos, ó doce Espírito de Deus, da Tua unção, flua a Tua presença, a Tua palavra neste lugar, através dos Teus filhos. Teus anjos cantem conosco, a glória do Senhor possa ser sentida por todos aqueles que não Te conhecem, que adentrarem por estas portas. Fala-nos, ó Pai, queremos ouvir somente a Tua voz. Marque esta manhã na nossa vida com crescimento, conhecimento, com graça, com favor, com unção. Nós sejamos arraigados e alicerçados no Teu amor e possamos viver vida digna para a glória do Teu nome. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem sentar. Bom, irmãos, nós estávamos falando a respeito dessa carta aos Efésios. É uma das palavras que nós podemos dizer assim, um dos livros da Bíblia mais profundos, um dos mais altos e mais profundos. Cada frase, cada palavra aqui tem um sentido assim, tem lições, tem riqueza, é como o rio inesgotável. Você mergulha, você dá abraçadas, você vai no fundo, mas você não esgota toda a riqueza que está escrita aqui. Os irmãos querem ver como que Paulo rasgou o seu coração mostrando: tudo que eu recebi do Senhor, eu passo a mostrar-vos.
Tudo aquilo que Deus me revelou não foi para mim. Você sabia disso? Que tudo que Deus tem te dado não é só para você, mas é para você fazer o quê? Dividir, multiplicar. É para você semear. A gente só cresce quando a gente morre e multiplica, não é? Quando nós morremos para a nossa vontade, para o nosso eu, e nós vemos o Senhor e a sua vontade. Quando a gente quer viver para a gente, o que Jesus disse? Quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem por amor de mim e do Evangelho perder a sua vida, ganhá-la. Você quer ficar eterno? Vive só para o Senhor. A Bíblia diz que o justo ficará em memória eterna. Quando você semeia uma sementinha sua, uma experiência sua, vai longe, é semente. Vamos ver o que Paulo diz a respeito do que ele escreveu nesta carta. No capítulo 3, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 11. Paulo vai dizer que tudo isso que nós vamos estudar nesta manhã era um mistério que estava oculto nas gerações passadas e que foi revelado a partir ali, quando surgiu a igreja. Foi revelado aos apóstolos, a ele, Paulo, e hoje a igreja do Senhor. Capítulo 3, versículo 1 diz: por esta causa, eu, Paulo, o prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios, e se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada para vós outros, pois segundo uma revelação, me foi dado conhecer o mistério, outrora o mistério conforme escrevi há pouco, resumidamente. Ele escreveu a respeito desse mistério que nós vamos estudar nesta manhã. Pelo qual, quando lerdes, podeis compreender o meu discernimento no mistério de Cristo, o qual, em outras gerações, não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito, a saber, que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus, por meio do Evangelho, do qual fui constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos, oculto em Deus, que criou todas as coisas, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Paulo, ele está escrevendo na carta aos Efésios o mistério de Deus. A Bíblia, irmãos, é um livro tremendamente maravilhoso. A Bíblia, ela tem um único tema. Ela mostra um Deus único, verdadeiro. Os povos tinham vários deuses, adoravam a natureza, o exército dos céus, as estrelas, mas a Bíblia mostra que existe um único Deus. Os deuses dos homens são, diz a Bíblia, vaidade e mentira. Vaidade e mentira. Porquanto há um só Deus, um só Deus. O tema central da Bíblia é Cristo e a redenção
Desde que o homem pecou, a redenção é o plano de Deus para erguer o homem novamente como Deus o havia criado. É a redenção. Mas a Bíblia é um livro onde a verdade de Deus ela vai sendo revelada paulatinamente. Ou seja, a verdade de Deus ela é revelada de uma maneira progressiva. Lá para Adão já não sabia tudo. Ele foi recebendo a revelação de Deus para a sua geração, para a sua época. E assim veio Abraão, Isaac, Jacó, José, Moisés, Josué, os profetas, Samuel, Daniel. E eles apontavam para que um dia viria à terra quem? Quem é Jesus? Quem é Jesus? Hein? O Messias Salvador, o Filho de Deus, o Deus encarnado, Deus conosco. Por que o pastor Dalton pregou nesta manhã que aquela geração no meio da qual Jesus viveu, foi uma geração incrédula e perversa, porque não reconheceu Jesus. Um dia eles pegaram em pedras, está lá em João capítulo 6, pegaram em pedras para apedrejar Jesus. Era condenação normal entre os judeus, um condenado à morte não era fuzilado nem enforcado, ele era apedrejado. Pegaram em pedras, iam apedrejar Jesus. Ele olhou para eles e disse: por qual obra vocês vão me apedrejar? Abri os olhos aos cegos, ressuscitei os mortos, curei pessoas de doenças incuráveis. Por qual das obras vocês vão me apedrejar? Porque Jesus havia dito: pelos frutos a gente conhece a árvore. Pelos frutos. Por isso, irmãos, a nossa vida é um crescente. Nós estamos crescendo. Cada dia nós devemos estar mais parecidos com Jesus. A gente vai tendo aquelas experiências, fala: puxa vida, se essa pessoa que me disse isso hoje fosse há 10 anos atrás, ele ia levar um murro. Mas eu mudei. Eu sou capaz de perdoar e de amar quem me feriu, de abençoar, de orar. Não sou eu, não é o velho homem, mas é um novo homem que está aqui dentro. É um novo homem. A palavra de Deus nos diz que nós fomos enxertados, em nós foi enxertada a natureza de Deus. Deus veio morar conosco e em nós. Perguntaram para Jesus: cadê seu reino? Quando é que vem seu reino? Jesus disse: o meu reino não é deste mundo. O meu reino está dentro de vocês. Dentro de vocês. O meu reino não é de coisas visíveis. As pessoas não vão olhar e falar: aquele é o reino de Deus por causa do modo de... pelo que tem, mas pelo que são. Parecidos com Jesus. A Bíblia nos diz que lá na cidade de Antioquia, no livro de Atos, os crentes pela primeira vez foram chamados de cristãos, ou seja, pequenos cristos, os cristinhos. Olha lá os cristinhos, parecidos com Cristo, com Jesus. E Paulo, então, nós estávamos dizendo o seguinte, que a revelação de Deus, ela veio progressiva. Em cada época Deus ia dando um pouquinho mais de cor, O Velho Testamento é como se fossem, o próprio Novo Testamento diz que são como sombras. Vocês já brincaram, quando era criança, a gente brincava de teatrinho de sombra. Então eu ensinei para os nossos meninos, e o Sérgio tinha uma lanterninha, ele punha os cavalinhos dele, aqueles índiozinhos, ia com a lanterna e projetava na parede, e ao mexer com a luz os cavalinhos andavam, não é? O teatrinho de sombra. Você olha a sombra, mas a sombra é só sombra. Você tem de fazer algo para aquela sombra ter vida, e a realidade é muito mais maravilhosa do que a sombra. O Velho Testamento era a sombra daquilo que Deus tinha planejado
para a humanidade. Irmãos, os homens nunca podiam imaginar que Deus viria morar não entre nós, mas dentro de nós. Os homens não podiam imaginar. Quando quiseram apedrejar Jesus, e Jesus disse: por qual obra? Eles disseram: não é por obra não, Jesus, é pelo que você está falando. E Jesus disse: o que eu estou falando? Tu te fizestes a ti mesmo filho de Deus. Você falou que é igual ao Pai. E Jesus disse, olha, Jesus mostrou lá no Salmo 82. Vamos ver aqui o Salmo 82. Jesus leu para eles e falou: olha, vocês conhecem muito bem as Escrituras e as profecias. E vocês não leram o que diz aqui no Salmo 82, versículo 6? Eu disse: sois deuses, sois todos filhos do Altíssimo. Todavia, como homens morrereis, e como qualquer dos príncipes haveis de sucumbir. Jesus disse: não está escrito lá na lei que vocês creem nela? Na palavra de Deus, eu disse: sois deuses, sois todos filhos do Altíssimo. Se Deus chamou deuses aqueles a quem a Escritura foi dirigida, quanto mais o próprio Filho do Homem aqui entre vós. E eles não tiveram como retrucar com Jesus. Uma coisa muito importante, quero só chamar a atenção para os irmãos, porque há muitas heresias por aí deificando o homem. Estão dizendo que nós seremos deuses, baseados nesse versículo. Não, porque você tem de continuar o texto, diz o versículo 7, todavia como homens morrereis, e como qualquer dos príncipes haveis de sucumbir. Nós nunca seremos deuses, no sentido de autossuficientes. Nós somos chamados filhos de Deus, gerados em Cristo Jesus. E todas as honras que Jesus tem para reinar, Ele dividiu conosco. Mas assim, no sentido de ser deuses, como alguns aí dizem, de autossuficiência, nunca. Graças a Deus, né? Já pensaram alguns irmãos aí como deuses, hein? Misericórdia. Misericórdia, não podia não, né, irmãos? Paulo, então, ele trouxe aqui essa revelação, irmãos, o mistério de Deus, que os fariseus, os escribas, os estudiosos não podiam compreender, mas agora, pelo Espírito, foi claro. Está aqui no versículo 6, a saber, Efésios 3:6, a saber que os gentios, ou seja, nós que não somos do povo de Israel, pelo sangue, nós somos gentios, né? Os gentios são o quê? O que significa essa palavra? Co-herdeiro. Co é o prefixo com, junto, na mesma posição. Herdeiro. Com quem? Com Cristo. Você merece alguma coisa, irmão? O que nós merecemos? É couro, não é? Nós merecemos é couro, não é? Quantas vezes a gente precisa, volta aqui, vem cá, uns puxãozinhos de orelha, vira esse rostinho para cá, não é? Mas o Senhor nos fez o quê? Co-herdeiros com Cristo. Irmão, acho que você pode ficar me olhando e pensando, mas você não vai conseguir entrar no privilégio que é isso aqui. Paulo, ele está rasgando o coração, ele dá um grito, ele dá uma exultação, ele diz: olha, Deus me revelou e eu fui feito ministro para pregar aos gentios que nós somos co-herdeiros com Cristo. Um dia, Jesus estava pregando e algumas pessoas ficavam arrebatadas com as palavras de Jesus, tão maravilhosas. E uma disse lá: benditos os seios que te amamentaram, aquela que te gerou. Jesus disse: não. Jesus não deu glória assim, extra, para Maria por ter sido a sua mãe aqui na terra. Ele a colocou na mesma igualdade com a igreja, com os filhos de Deus. Ele disse: bem-aventurados aqueles que ouvem a minha palavra e
põe em prática e a praticam. Outra pessoa gritou lá, falou assim: benditos os que comerem pão na mesa de Deus. Para nós essa palavra comer pão, se a gente convidar o irmão, vamos comer pão lá em casa, você fala, comer pão? Não é? A gente quer um franguinho com quiabo, quer um churrasquinho, não é? Mas o almoço dos orientais, né, dos judeus, era o comer pão. Então era o pão, aquele prato lá, aquela panela, aquela travessa com um caldo, uma carne, uma coisa. Então era tipo um sanduíche, eles molhavam. Por isso que diz que Jesus molhou o bocado de Judas, deu a ele o bocado molhado. Aí você fala, pão molhado? Molhado em quê? No vinho? Porque a gente não entende bem o costume, né? Então a comida estava ali, era uma coisa ensopada, carne de carneiro, não sei, os pratos deles lá. E então, em vez de arroz e feijão, era o pão. Quando se fala comer pão, era banquetear, era almoçar, era cear, comer o pão. Aí Jesus contou uma história, falou, vocês estão falando que felizes os que vão comer no banquete lá no céu, vão ser felizes mesmo. Mas vou contar uma história para vocês. Um homem preparou um banquete, ele era muito rico e muito bom. Chamou todos os seus amigos e preparou o banquete. E quando estava chegando a hora da festa, já estavam assando lá os cabritos, os carneiros, e a festa tem de ser feita. Quando a gente vai fazer uma festa, a gente tem de calcular o número dos convidados, não é? Aí você mata aquele tanto de reses de acordo com o número de convidados. Não tem coisa pior do que a gente fazer pouquinho e chegar muita gente, não é? Mas também é ruim quando você preparou tanta coisa e sobra comida, não é ruim? Você fala, esse tanto de macarrão, de maionese, vou jogar isso fora. Que pena, veio tão pouquinha gente, não é? O coração fica tristinho, apertadinho, a gente prefere sair correndo de última hora e comprar mais coisa porque veio muita gente, do que sobrar a comida. E aconteceu isso, aquele homem preparou, de acordo com o número de convidados, era festa muito grande, e falou com os servos dele, vão na casa dos convidados e fala que já está tudo pronto, podem vir. Pôs lá o mordomo na porta da entrada para receber o pessoal, e eles foram, bateram lá naquelas casas bonitas, e olha, a festa já está pronta, vocês já podem vir. Eles, olha, estou sem graça, fala com lá o doutor fulano lá, que eu não posso ir, eu comprei para nós hoje seria, eu comprei um carro, comprei alguns caminhões, eu preciso experimentá-los. Naquela época eu comprei umas juntas de boi e vou experimentá-los. Você pede desculpa por mim. E o outro disse, quando bateu na casa do outro, olha, eu casei, não fica bem, eu sou recém-casado, deixa eu ficar aqui curtir minha esposinha. Você fala lá com ele para não reparar, não, mas não vai dar para eu ir. O outro disse assim, olha, você fala com ele que eu comprei um campo e eu nem vi o campo. Olha que mentiras, que desculpas esfarrapadas. Quem é que compra um campo sem ver? Quem compra um campo sem ver? Quem compra uma junta de bois, um carro sem ter entrado nele e precisa experimentar já que é seu? E você estar casado te limita para ir numa festa? Eram desculpas esfarrapadas. E o servo chegou e disse, Senhor, seus convidados não vêm. Ele disse, o que? Eles não vêm? Ele disse, olha, na minha festa, eu não quero que nenhum desses convidados prove a minha ceia. Mas vocês vão pelas ruas, vão pelas esquinas, vão nas casas simples, vão pelos caminhos e chama todo mundo, quem quiser vem, pode entrar na minha festa. Aqueles que eu nem conheci, lá em Isaías disse, um povo que não era meu povo. Eu porei Israel em ciúmes com um povo que não era povo. A gente não era povo. A gente, esse povão do caminho, da beira, quer vir, vem. E nós entramos para a festa. Jesus disse isso para aquela geração, olha,
Vocês foram preparados, vocês eram os convidados, mas vocês não quiseram. Por isso, não são dignos. Ser digno é querer. O resto Deus faz. Ser digno é querer. Querer. Sabe, irmãos, nós não temos capacidade em nós para sermos dignos, para ter uma vida bonita, para ser irrepreensível, para ter uma vida correta, para ter uma vida honesta. Nós não somos dignos, mas quando a gente quer, eu quero, Senhor. Na horinha que você for fazer uma coisa errada, o Senhor fala: não faça isso. Vem aqui. É Ele que cuida de nós. E Paulo veio trazer esse mistério. Olha, o mistério de Deus que os fariseus não entenderam. Deus morando conosco e nos elevando à categoria de filhos de Deus. Por isso Jesus, quando orou, e Ele orava, e como Jesus orava. Você ora muito, irmão? Você ora bastante? Ora. A gente deve orar. E hoje no boletim saiu alguma coisa sobre a oração, porque muitos oram, mas só falando com Deus. Ó Deus, tal, e não escutam a resposta de Deus. Orar é conversar com Deus. Um fala, depois é o outro que fala. Não é assim? Como é que Deus nos fala? Deus nos fala pela sua palavra, o Espírito Santo no nosso coração. Deus usa um irmão, Deus usa incrédulo para nos falar? Usa, tem certeza? Usa. Na Bíblia mesmo você vê quantas vezes Deus usou até uma mula, não é? Para falar, não é verdade? Deus nos fala. E nós precisamos estar atentos para ouvir a voz de Deus. O mistério de Deus oculto era este: nós sermos co-herdeiros. E mais ainda no versículo 6 do capítulo 3 de Efésios, somos co-herdeiros com Cristo e somos que mais? Membros de quê? Não, nós somos membros só da Igreja Batista de Lagoinha, não é não? Cada igreja é uma igreja, não é não? Quantos corpos o Senhor tem? Como é que eu conheço meu irmão? É quem tem a carteirinha da igreja? Como é que eu conheço meu irmão? O mesmo Espírito. Mesmo Espírito. Pode não vestir a mesma roupa, não falar a mesma língua, tem o mesmo Espírito. Eu já contei para os irmãos aqui, uma vez estávamos voltando, aquela época quando fomos a Israel, estávamos em Paris, voltando para o Brasil. Nós éramos 4 que vínhamos na frente do nosso grupo, e nós estávamos sentados. Nós íamos ter de ficar esperando ali 10 horas no aeroporto, até a hora do avião sair. O que nós vamos fazer? Passear, andar? Aí a gente já estava cansado de passear, de andar, de ver, de tirar foto. Chega! Agora a gente está com saudade de casa e queremos chegar. Sabe de uma coisa? Vamos ler a Bíblia? Vamos. E os 4, nós sentamos ali nas poltronas ali, abrimos a Bíblia, vamos ler Tiago. E começamos a ler Tiago. Cada um lia. Éramos eu e meu esposo, Paulo, o pastor Márcio e o irmão Joaquim. Éramos os 4, voltando. E começamos a ler Tiago. Estamos lendo, parávamos, conversávamos. Daí a pouco um grupo de jovens franceses sentaram nos bancos atrás da gente. E nós estamos lendo. Daí a pouco um deles bateu no nosso ombro e perguntaram em inglês, ou perguntando se a gente sabia falar o francês ou o inglês. Vocês são crentes? Somos. Aleluia! Nós também somos. Olha, a gente nem sabia falar direito o francês, arranhava alguma coisinha, o inglês mais arranhado ainda, não é?
mas nós nos abraçamos como se a gente fosse amigos de 10, 20 anos. Primeira vez. O Espírito Santo é o mesmo lá na França, nos nossos irmãos lá na África e aqui na nossa igreja. Nós somos membros de um corpo. De um corpo. Esse é o mistério de Deus. Agora, como isso aconteceu conosco? É o que nós vamos ver aqui no nosso texto de hoje, Efésios 2, de 1 a 5. Vamos ler juntos o versículo 1? Ele vos deu vida, juntos, outra vez. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. O Senhor nos deu o quê? Vida. Que vida que é essa? Quando Deus fez o homem do pó da terra, terminou, estava lá aquele homem bonito. Eu imagino que Adão era muito bonito, mas sem vida. Sem vida. Prontinho para funcionar, para falar, para agir, mas não tinha espírito, vida. E o que o Senhor fez? Hein? Soprou. Soprou aonde? As suas narinas, o fôlego de... No Novo Testamento isso aconteceu também. Quando Jesus morreu, foi sepultado, e quando Ele ressuscitou dentre os mortos, e no espaço de 40 dias, Jesus teve vários encontros com seus discípulos. Um dia eles estavam todos juntos, numa casa toda fechada, as janelas e as portas. Gente, os judeus não podem saber que a gente está reunido, fala embaixo. E Jesus entra com as portas fechadas, e Jesus soprou sobre eles: recebei o meu Espírito. Ai, que coisa boa, né? Recebei o Espírito. Do mesmo jeitinho que lá no jardim aconteceu com aquele homem tão bonito, mas deitado e prostrado, aconteceu quando surgiu a igreja. Deus, o Senhor Jesus, soprou e disse: recebei vida. Vida. Evangelho, irmãos, não é eu aprender e decorar um monte de coisas. Evangelho não é eu ter um monte de regrinhas falando, faz isso e não faz aquilo. Evangelho não é ter ninguém me vigiando. Eu lembro de um menino aqui da igreja, um dia a mãe dele conversando, eu estava junto, a gente estava descendo aqui as escadas, junto com o Márcio, o pastor Márcio, e o menino disse assim: pastor, você estava lá no jogo, lá no Mineirão, tal dia? Mas não, filho, eu nem conheço Mineirão, não estava lá no jogo, não. Ele falou assim: olha, eu fui com meu pai, mas eu tinha certeza que o senhor estava lá. Eu não conseguia prestar atenção no jogo, nada, parecia que o senhor estava me olhando. Ele falou: mas você me viu? Não, mas eu tinha impressão que o senhor estava lá. Não era, a impressão dele não era do pastor Márcio. Era de quê? É o Senhor. Não é o Senhor? Mas muita gente tem uma fé, uma religião assim: eu não posso fazer isso. Já pensou se o pastor souber? Nós temos de preocupar se o pastor souber? Não. Procura apresentar-te a como? Aprovado. A prova vem, irmão? Vem para você? Vem para mim também. Vem mesmo? Veio para o apóstolo Paulo? Veio para Jesus? Veio. Procura apresentar-te a Deus como aprovado. Como é que a gente é aprovado? Se está em dia com a matéria. Quase todo menino lá no consultório, eu gosto muito de perguntar aos adolescentes que tratam lá comigo, fala: como é que você está indo na escola? Mais ou menos. Uns falam: estou indo bem. Então chega o final do ano, eu sempre pergunto: como é que é? Passou de ano? Quando abaixa a cabeça, assim, eu falo: não passou não. Por que você não passou? Eu malandrei no primeiro semestre. Eu não estudei quando tinha pouca matéria e no final tinha muita, não dei conta. Aí ele sempre fala assim: mas esse ano eu vou estudar direitinho. Vou fazer o para casa e vou estudar.
Quantas vezes acontece isso, né? A gente toma bomba porque malandrou, não é? Não alimentou da palavra. A gente tem de alimentar todo domingo, não é verdade? Não? Não é todo domingo, não? Todo dia. Numa hora certinha. Quem que come só na hora certa? Ninguém, não é? Ou tem gente que é tão militar que come sempre 11 em ponto, já está sentado na mesa. Tem alguém assim? Se a gente quiser ser, quantas vezes uma visita interrompe, um telefone interrompe, não é? Mas a gente tem de comer todo dia, não é? Todo dia. A palavra de Deus é assim também. Decore a palavra. Pegue um versículo e medita nele. Um versículo, irmão. Vou perguntar de novo para os irmãos, quantos aqui que compraram o pão da vida? Eu fico vendo ali a mesa dos diáconos cheia de pão da vida lá. O pessoal passa pelo pão e não pega seu pedacinho. Nós queremos que todos vocês escrevam, queremos que o pão da vida vá longe de Lagoinha, vá fora do Brasil e vá uma sementinha sua. Você vai ser convidado para escrever uma experiência sua e que sua sementinha vá longe. Aí quando você chegar lá diante do Senhor, e quando você ouvir da vida de outros, alguém foi abençoado. Sabe, um dia eu li uma história assim, assim, e mudou a minha vida. O quê? Essa história foi da minha vida, foi eu que escrevi. Às vezes a gente vê o que está escrito na Bíblia e deixa a história acontecer conosco. Ah, felizes os que comerem pão no reino de Deus, lá no reino. Mas Ele nos convida para começar a festa aqui. 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 Lá vai ser o que a gente plantou aqui. Não é verdade? O Senhor nos deu vida estando vós mortos. Irmãos, vamos dar uma olhadinha aqui sobre os filhos da desobediência. 2 Coríntios 4, versículo 3 e 4. O que acontece com as pessoas que estão sem Jesus? 2 Coríntios 4, 3 e 4. Diz assim: mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Sem Jesus, como que as pessoas estão? Cegas. Não sabem naquilo que tropeçam. Não veem para onde vão. Não veem para que vivem. Por isso é tão fácil se matar. Eles estão cegos. São dignos de quê? Do nosso amor e da nossa diligência em pregar para eles. Em Tito, capítulo 2, versículo 11 a 14. Tito 2, de 11 a 14. Diz assim: eles precisam da graça de Deus, assim como nós precisamos da graça para ser salvo. Uma perguntinha, o que é graça, hein? Nós vimos aqui, porque pela graça sois salvos mediante a fé, isto não vem de vós, é dom de Deus. Um dia, um adolescente falou assim para mim, falou: Ângela, se eu não for salvo, a culpa não é minha, é de Deus. Eu falei: a culpa é de Deus? Por quê? Ele falou: porque está escrito lá na Bíblia que pela graça sois salvos mediante a fé, isto não vem de vós, é dom de Deus. Então eu sou salvo pela fé. Se eu não tenho fé para ser salvo, Deus que não me deu fé, Ele que tem de me dar fé para eu ser salvo. Está certo isso? É a fé que não vem de vós? Não, é a graça. Sois salvos mediante a graça. E a graça é o quê? Favor imerecido. Para quem? Para todos. Graça, irmão, sabe o que significa graça? Numa palavra bem clara para você entender: presente. Presente. Se alguém chegar para você e te der um relógio de ouro, um Patek Philippe lá da Suíça, todo de ouro,
Você recebe o presente, não, irmão, que isso? Ai, irmão, eu não mereço. Ele fala, eu estou te dando um presente. A gente dá o presente que a gente dá conta de dar, não é? Não é verdade? Deus nos deu um presente que nenhum de nós merece. É um presente tão caro, que custou o que havia de mais caro para o coração de Deus, a vida do seu Filho Jesus. A graça, irmãos, é para todos. Isso é que não vem de vós. Ninguém vai ser salvo porque teve mais fé ou fez alguma coisa. Foi salvo pela graça. Por que você está aqui hoje? É graça, presente de Deus. Então vamos terminar com Tito 2, de 11 a 14, que diz: porquanto a graça de Deus se manifestou o quê? Salvadora a todos os homens, educando-nos para que, regeneradas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século como? Juntos, sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Você não foi salvo simplesmente para ser salvo. Você foi salvo para ser do Senhor, um povo dele, que tem a marca e o nome dele, que ninguém pode encostar a mão, é propriedade de Deus, mas Deus quer que você seja útil para ele. Jesus disse: eu tenho uma comida para comer, e a comida que eu tenho é fazer a vontade do meu Pai. E nós, como cristãos, somos semelhantes a Jesus. Hoje você tem uma comida para comer, fazer a vontade do nosso Pai. Qual é a vontade dele? Os bebês se alimentarem, os crescidos se alimentarem. A gente fica bobo de ver como que um nenenzinho, e eu estou com os pequenininhos na família, né? O netinho já com 4 meses lá, a mãozinha não para, os pezinhos não param, o tempo todo mexendo. Não é só comendo, ele está se movimentando para crescer. Nós também precisamos comer a palavra. Hoje de manhã os irmãos estão aqui para celebrar ao Senhor e comer a palavra, se alimentarem. Mas não é só comer, é mexer, é agir, é servir ao Senhor onde você foi plantado. Amém?